Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Todos me ouvem bem? Sempre tem essa demora até a gente ajustar, mas é normal, eu acho. Todos me ouvindo? Oh, glória a Deus. Meus irmãos, quem está feliz com Jesus, diga um glória a Deus bem forte. Posso pedir algo além? Eu sei que você está de pé, com a Bíblia na mão. Poderia só por um momento colocar a Bíblia sobre o assento e dar uma linda salva de palmas a Jesus? Se você pode também, diga glória, aleluia, diga que Ele é lindo, agradeça a Ele pelo fôlego de vida. Se você quiser, nesse momento de adoração, falar em línguas, fala. Aproveita. Senhor, Tu é maravilhoso. Obrigado, Jesus, obrigado. Aleluia. Meus irmãos, por que eu pedi isso? Vamos ser sinceros, já estamos em qual mês? Agosto. Não sei aqui em Goiás, mas de onde eu vim, existe um mito entre os antigos que diz o seguinte: agosto, mês do desgosto. E eu não sei se aqui tem esse tipo de costume, mas existe às vezes um certo dogma que se colocam que o mês de agosto nada funciona. E a gente já passou do dia 15. Quem sabe o seu 2024 não esteja caminhando como você esperava. Mas posso te falar uma verdade? Você me permite? Que bom que você está vivo. Eu vou repetir isso daqui. Talvez nada do que você planejou para esse ano tenha funcionado. Mas eu me alegro em te ver e saber que você está vivo. Isso é motivo de louvar, agradecer, exaltar ao Senhor, porque se não deu certo até agosto, deixa eu te falar uma verdade, se você ainda continuar vivo e manter a sua fé em Cristo, Deus tem poder de amanhã, eu não disse mês que vem, eu disse amanhã, algo novo chegar na tua vida. Só quem acredita nisso, dê uma linda salva de palmas mais uma vez a Jesus, agradece a Ele, vai, oh glória. Oh glória. Meus irmãos, quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. A você que trouxe Bíblia, eu faço um convite, abra sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo de número 21, a partir do versículo 8. Como de costume, estarei lendo o versículo 8, estarei orando, nos assentaremos e continuaremos a leitura. Amém? Gênesis capítulo de número 21, versículo 8, estarei lendo, logo em seguida orando, nos assentaremos e continuaremos a leitura. Quem achou Gênesis capítulo 21, versículo 8, diga glória a Deus. Vamos ganhar tempo, versículo 8 está escrito assim: e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Oremos. Ó Senhor, Espírito Santo, a Ti recorro mais uma vez. Como de costume eu falo e hoje não seria diferente. Senhor, nada posso fazer sem Ti. A mensagem é sua, a igreja é sua e o vaso que vos fala é seu também. Que possamos, meu Senhor, nesta noite não somente ouvir, mas guardar aquilo que o Senhor estará falando conosco nesta noite. Que possamos voltar para as nossas casas edificados pela Tua palavra. E que essa palavra aqui ministrada possa gerar fé em corações que já tinham desistido. Eu oro a Ti, recorro a Ti e clamo humildemente que o Senhor possa nos usar com poder, em nome de Jesus, amém. Poder assentar? Inicio essa minha oportunidade agradecendo a Deus pela oportunidade, logo também meu pastor Juscelino. É sempre uma honra ministrar na nossa casa espiritual, também a nossa irmã Lu por ter nos convidado. Eu já tinha um compromisso, mas eu ia vir, tá pastor? Eu viria. Mas tinha algo a mais que eu ia estar presente aqui, então, para ter certeza que eu ia vir, a irmã Lu, usada pelo Espírito Santo, me convidou, não tinha nem risco de faltar, mas eu não ia faltar não, tá pastor? Não ia não. Eu ia sim, Deus está me vendo, eu ia faltar, está bom. Meus irmãos, o texto proposto
talvez não seja daqueles mais conhecidos entre nós, ainda que os personagens que estaremos citando nesta noite seja conhecido. O texto em questão é um daqueles que a gente já ouviu falar, mas pouco conseguimos investir tempo em entender totalmente a história. O capítulo 21 de Gênesis, a partir do versículo 8, e você leu comigo, vai dizer que nessa passagem bíblica, agora, se a gente for pensar no versículo 1 do capítulo 21 de Gênesis, Abraão, que nos seus 75 anos, há 25 anos atrás, ele recebera uma promessa de Deus, que ele seria pai. Essa promessa veio a se cumprir agora, em Gênesis, no seu capítulo de número 21. Então, Abraão, que com seus 75, ele ainda não havia sido pai, agora, com 100 anos, ele veio a ser pai do seu segundo filho, mas o primeiro, segundo promessa. Quando a gente vai decorrer no capítulo 21 e chegamos até versículo 8, a Bíblia nos conta que passou-se um tempo do nascimento de Isaque até o período que o seu pai Abraão estava dando uma festa. E meus irmãos, não é comum eu saber tal coisa, e até por isso, mestre Adilson, eu tive que pesquisar. E tentando entender por que Abraão deu festa no versículo 8, mas não deu festa no versículo 1, foi quando, pesquisando, eu aprendi que naquele período, naquela cultura, crianças de 2 a 3 anos tinham muita facilidade de morte. Então, muitos pais perdiam os seus filhos na idade aproximada de 2 a 3 anos. Abraão, ele, assim como outros como ele, que tinham posses, condição financeira, para toda a família que tinha muito dinheiro, quando uma criança completava os seus 3 anos, o pai que tinha condição para isso, ele dava uma festa em gratidão, porque o filho dele estava vivo, numa idade que era comum crianças morrerem. Isso sim, já é motivo para você dar um glória a Deus. Por quê? Porque ainda que se a gente for pensar e contemporaneizar isso e trazer para a nossa fé cristã, tem muita gente, você conhece, pessoas que até aceitaram a Jesus, mas no seu primeiro ano, no seu segundo ano, no seu terceiro ano de fé, ele não se manteve firme e acabou falecendo espiritualmente. Mas eu louvo a Deus que você conseguiu resistir e mesmo tendo oportunidade para sair, você continua crente, você continua crente, você continua crente. Eu louvo a Deus pela tua vida, porque ainda que o inimigo tentou, você continua crente. Oh, glória a Deus. Quem tem mão para levantar e boca para dar glória? A Bíblia nos conta, acompanhe comigo por favor, versículo de número 9. E viu Sara que o filho de Agar, filho de quem? Ô, gente, filho de quem? Isso. A egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava, 10, e disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. Versículo 11. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão. Aos olhos de quem? Por causa de seu filho. Dá uma pausa aqui para a gente entender. Meus irmãos, no versículo 8 está havendo uma festa. No versículo 8 está havendo uma festa. E é comum em ambiente de festa, o grupo que está ali presente na festa, estar alegre, está contente, está feliz, porque festa, é sinônimo também de alegria. Quem está comigo, diga glória a Deus. Só que a Bíblia nos conta no versículo 9, você leu comigo, que enquanto o pai estava festejando a vida por um filho, alguém que estava presente na festa,
estava zombando e não estava festejando a alegria que o seu próprio pai estava sentindo no peito, porque o seu filho ou o seu outro filho estava vivo. A Bíblia conta que Ismael zombava de Isaac. Gente, vamos lá. Para que você entenda, quando das muitas vezes que Deus falou com Abraão que daria um filho, uma das últimas vezes aconteceu em Gênesis capítulo 17, de número 25. Abraão tinha 99 anos e Deus falou que daqui a um ano ele seria pai. A Bíblia conta, nesse versículo citado, que Ismael ele tinha 13 anos. Quantos anos? 13. Se depois de um ano Abraão via ser pai, quantos anos Ismael tinha quando Isaac nasceu? 14. Quantos anos? Se a Bíblia nos conta, melhor dizendo, se a cultura nos conta que a criança, para ser desmamada, era comum que isso acontecesse aos 3 anos, se a gente for pensar que Ismael tinha 14 quando Isaac nasceu, até o desmame de Isaac foram 3 anos, quantos anos Ismael tinha agora? 17. Quantos anos? 17. Ismael era um adolescente, vai. E aos 17 anos... vendo uma criança de 3 anos, é normal você rir, caçoar, brincar, porque criança pequena é engraçada. Não é verdade? Quem aqui já teve a oportunidade de conviver com criança pequena, seja você pai, mãe, tio, quem já teve essa oportunidade? E criança pequena não é engraçada? É engraçada, é cada coisinha que ela faz que é tão bonitinho. Só que parece que Sara não gostou da atitude de Ismael contra o seu filho Isaac. Não parece isso? Só que quando a gente vai olhar a história dos hebreus, segundo o historiador Flávio Josefo, vai nos contar que Sara, percebendo o presbítero Júnior, que Ismael, com 17 anos, estava zombando do seu irmão mais novo, ela percebendo que isto poderia causar algum dano futuro à integridade do seu filho, ela dá uma palavra ao seu marido: bota para fora. Então, a Bíblia, quando está nos informando, diz que o fato de Ismael zombar de Isaac é motivo suficiente para que ela expulsasse tanto Agar quanto o filho. Não parece isso? Mas não é. Sara, ela era esposa de Abraão, mãe de Isaac e muito inteligente, muito esperta. Ela percebeu que aquilo poderia gerar algum tipo de conflito futuro. Então, para que protegesse o seu próprio filho, ela falou com Abraão antes que o problema acontecesse. E aqui eu gostaria de aplicar uma verdade, se você me permitir. Existem muitas mães tão inteligentes como Sara que maridos não conseguem entender. É Sara dizendo para o marido: se não parar agora, vai gerar problema depois. E o marido, por não entender a mulher, fala: você está falando asneira, você está falando bobeira. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: marido, começa a ouvir mais sua mulher, porque Deus deu a ela a visão de futuro que você ainda não tem. Dá glória, crente, só para você saber que não é contigo. Vai dar glória aí. Vamos avançar. A Bíblia nos conta, então, no versículo de número 11, você leu comigo, que isto pareceu muito mal aos ouvidos de Abraão. Amém ou não amém? Não parece, quando você lê apenas o versículo 11 de forma crua, que Abraão ele não gostou da atitude de Sara? Não parece que foi só um desgosto, uma falta de contentamento? Não parece? Só que não. A cultura dizia que todo homem que tivesse filho da sua esposa, ele tinha por obrigação de cuidar. E também este mesmo homem, se tivesse filho de concubina, ele também deveria cuidar. A tradição dizia que tanto o filho da esposa quanto o filho da concubina era de responsabilidade do pai. Tiago, mas você tem algum exemplo disso na Bíblia? Tem, e você conhece. Jacó, ele teve quantos filhos? 12 filhos homens e uma filha menina. Dos 12 filhos que ele teve, 6 filhos foram de Lia, 2 filhos foi de Raquel, 2 filhos foi de Bila e 2 filhos foi de Zilpa. É Deus dizendo, ou melhor,
É a Bíblia nos comprovando que a cultura daquela época era assim: o filho é da original, é da legítima, tinha que cuidar. Mas se o filho fosse da concubina, tinha que cuidar também. Quando Abraão ouve de Sara tal recomendação, ele não fica contente. Mas lembra o que eu disse de Sara? Que ela tinha visão de futuro? Versículo de número 12. Porém Deus disse a Abraão, aí não é Sara: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço. Que moço? Ismael. Que moço? Não ouvi. Que moço? E acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Promessa para quem? Isaque. Promessa para quem? 12, isso, no 12. Vamos olhar o 13? Está escrito assim: mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. É Deus dizendo para Abraão: ouça sua mulher, porque o teu filho Isaque, eu tenho promessa, mas de Ismael eu não vou me esquecer. Deixa eu falar a verdade para você pegar isso daqui. Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas Deus, ele seleciona algumas para um ministério específico. Vou repetir: Deus, o Senhor Jesus, seu Filho, não faz acepção de ninguém para salvar, mas ele escolhe pessoas específicas para determinados ministérios, serviços. Logo, se você não tem a mesma chamada de Isaque, não inveja Isaque, porque se você está na casa, a tua chamada não é de Isaque, mas Deus tem algo preparado para você, Ismael. Não precisa criar contenda com ninguém. Dá glória aí, dá glória, vai. Só para pensar que não é contigo, vai dar glória. A Bíblia nos conta então que Abraão, ao ouvir tal coisa de Deus, versículo número 14: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou um pão, um odre de água e os deu a Agar. Os deu a quem? Agar. Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela se foi andando errante no deserto de Berseba. Meus irmãos, presta atenção nisso daqui. Parece até que Deus é mau, não é? Deus está aprovando que alguém que tinha casa saísse de casa e fosse para um local de deserto. Só que Tiago, você mesmo disse no 13 que Deus fez promessa. Sim, mas vamos olhar pela perspectiva de Sara? Sara, eu tirando Agar e o filho dela, eu preservo o meu filho. Amém? Ponto de vista. Ponto de vista de Abraão: eu não concordo com Sara. Posso não concordar com Deus, mas por fé eu faço. Ponto de vista de Agar: eu não fiz nada de errado. E agora eu estou perdendo casa, certeza de amanhã e providência para mim e para minha família. O que eu vou fazer agora? Posso falar uma verdade? Tem coisas que Deus permite chegar até você e você não concorda, você não aceita, você não entende. Mas deixa eu te falar algo, fique tranquilo, porque o mesmo Deus que disse a Abraão que ia cuidar de você, é o mesmo que comprova na data de hoje que ele tem se mantido fiel. Você pode não concordar com o rumo da tua vida, mas Deus não te abandonou jamais. Deus não te abandonou jamais. Eu vou repetir isso aqui para você aumentar a intensidade do glória. Deus não te abandonou jamais. Deus não te abandonou jamais. Deus não te abandonou jamais. Quem tem mão para levantar, levante. Dê um glória a Deus por isso. Deus não te abandonou jamais. Tiago, mas o meu sonho não foi concluído. Deixa eu te dar uma palavra: Deus não te abandonou jamais. Tiago, eu perdi o que eu tinha. Deixa eu te dar uma palavra: Deus não te abandonou jamais. Oh, glória! Não pode ser só eu sentindo isso daqui. A Bíblia conta no versículo 14, você leu comigo, última frase:
andando errante no deserto de Berseba. Quando a Bíblia diz que ela andou errante, versículo 15, acompanhe comigo. E consumida lançou o menino debaixo de uma das árvores. A Bíblia nos conta que Abraão deu suprimento, pão, fale após mim, pão, e água, fale após mim, água. Abraão deu pão e água, suprimentos. Quando a Bíblia vai confirmar que ela andou errante, é porque Abraão deu também destino. Só que, mesmo ela tendo destino, ela andou errante. Isso daqui talvez vai machucar teu ouvido, mas vai sarar tua alma. Quem anda errante, por mais que tenha pão, tenha água, uma hora acaba. Não entendeu? Vou aplicar. Quem sabe o destino, mas anda errado, pode começar bem, mas uma hora termina errado. Não entendeu? Vou melhorar. É Deus dizendo, você sabe o destino, você sabe como chegar, você sabe como andar, você sabe o que fazer, você sabe o certo, você sabe errado, mas você anda errante. É Deus dizendo, pode andar errante por um tempo, mas esse caminho errado, uma hora vai acabar pão, vai acabar água, e você vai se ver perdido no deserto. Quando acaba o suprimento, que a Bíblia nos conta água, não conta pão, a Bíblia afirma, versículo de número 15, que ela pega agora a única coisa de valor que ela tinha, que era o filho, a família, e coloca, deposita, deixa um menino de 17 anos debaixo de um arbusto, ou segundo a sua tradução, e a minha árvore. Versículo de número 16. E se foi quem? H. E se foi quem? E assentou-se em frente ou à frente, afastando-se à distância de um tiro, 1 quilômetro aproximadamente, de arco, porque ele dizia que não veja eu morrer o menino, e assentou-se mais à frente ou em frente, e levantou a sua voz e chorou. Tiago, você está sendo pesado com Agar. Agar, ela tinha lar, Agar, ela tinha uma casa, Agar tinha a certeza do sustento do seu filho. Só que agora, diferente do que aconteceu em Gênesis capítulo 16, que Agar foge, ela é expulsa. E é comum, natural, qualquer pessoa que é pego desprevenido de uma situação que ela não espera, ela perder, às vezes, a razão do que é certo. Verdade. Só que eu não posso pregar isso num altar dizendo que é certo, por algo que aconteceu no passado, você andar pecando. Porque eu concordo que você não merecia sofrer os traumas que você sofreu, as marcas e cicatrizes que você tem no peito ou na mente, mas isso não é combustível para você agir errado, sabendo o certo a ser feito. Gente. A Bíblia conta que andando errante, sem água, ela agora deixa o menino e anda uma distância de 1 quilômetro e chora. Por que ela chora? Porque não tinha mais nada o que fazer. Ela tinha se perdido no deserto. Ela não tinha mais suprimento. Ela só tinha o seu filho e ela não tinha a certeza do dia seguinte. Para Agar, o que ela estava fazendo em abandonar Ismael era o certo. Agora vamos olhar outra perspectiva de Ismael. Foi expulso da casa do pai. E agora foi rejeitado pela própria mãe. Gente. Tiago, mas o pai não queria. Foi Deus que falou, ok, se coloca na condição de Ismael. Tiago, mas o sentimento de Agar era puro. Ela não queria ver a morte do seu filho próximo a ela. Ok, mas fala isso para Ismael. Posso te falar uma verdade, Ismael, que está me ouvindo nessa noite? Às vezes, tem pessoa que achou que fez o certo para a tua vida, mas o certo que ela pensou estar fazendo te causou choro, abandono, solidão. Impossível que essa palavra não seja para pelo menos uma pessoa aqui. É Deus dizendo para alguém, Ismael, que está aqui. Alguma pessoa, talvez, na melhor das intenções, te colocou na situação que você está hoje, se sentindo abandonado, triste, chateado, quem sabe, na sua ótica, rejeitado. Glória!
e você, fingindo tá tudo bem, chora. E o interessante é que a Bíblia diz que quando ela chora, não diz do choro dele, fala do dela, versículo de número 16. Sabe quando a gente vai ter certeza que o menino chorou? Versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino. Ouviu Deus a voz de quem? E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta ou consegue abrir rapidamente, talvez a sua tradução esteja diferente da minha e diferente do que está escrito no telão. Porque há uma tradução, e essa tradução deixa mais claro que quando Deus diz, ouviu a voz, não é voz. Ele não orou, ele chorou. Quem sabe a tua tradução esteja a seguinte frase: Deus ouviu o choro do menino. Então, para Ismael, abandonado por pai, abandonado por mãe, um local de deserto, sem certeza de amanhã, sem pão, sem água, o que ele tem? Chorar. E Deus nem para falar com ele. Ô Ismael, quem sabe você olha a sua situação e diz: Deus me abandonou. Eu até esperava o homem me abandonar, mas Deus não esperava jamais. Deixa eu te falar, Ismael. Ô glória, ô glória, ô glória. Deus, ele não te abandonou, e a prova que ele não te abandonou é que não foi o choro de Agar que ele ouviu. A Bíblia diz que ela até chorou, mas quando o anjo de Deus fala com Agar, não fala, e Deus ouviu o seu choro. A Bíblia diz, e você leu comigo, e Deus ouviu a voz, ou a sua tradução diferente da minha, o choro do menino. Tiago, estranho. Porque a Bíblia conta que Deus ouviu o choro do menino e não foi o choro de Agar. Significa que Deus não ouviu o choro de Agar? Ouviu. Só que entre Agar e Ismael, quem tinha a promessa? Não ouvi. Quem tinha a promessa? Então, Deus, ele ouve o choro de todo mundo, mas só quem é filho de Abraão, ele tem um mistério diferente. Deixa eu melhorar isso aqui para você melhorar o glória. É Deus dizendo, muitos podem falar que são filhos de Deus, mas somente quem é filho de verdade, ele entende o choro de forma diferente. 2 ou 3 entenderam. Deixa eu melhorar isso aqui para você dar um outro glória. É Deus dizendo, muitos lá fora dizem que são filhos de Deus, mas a Bíblia nos conta que para ser filho de Deus, tem que reconhecer Jesus como Senhor. E a todo aquele que reconhece o Senhor, este Deus deu o poder de ser filho dele. É Deus dizendo, no mundo pode muita gente dizer que é filho, mas quem é filho mesmo é aquele que faz a vontade de Deus. Deus está dizendo, muita gente pode chorar, mas o teu choro, o teu choro, o teu choro, o teu choro ele entende diferente. O teu choro ele entende como oração, o teu choro ele entende como oração, o choro ele entende como voz. Às vezes faltam-lhe palavras, Ismael, para falar o tanto de tristeza que está no teu peito, mas quando você chega em casa, dobra o seu joelho e as palavras humanas lhe faltam à boca e só sai em choro. Quem sabe como Ana, você só consegue falar de um jeito que ninguém consegue entender e as lágrimas rolam e só saem lágrimas dos seus olhos, só cai choro. É Deus, oh meu Deus do céu, é Deus dizendo para Ismael nessa noite, o teu choro chega até a mim como oração. E muitos lá fora podem dizer que me conhecem, mas eu conheço quem são meus filhos. O seu choro, Ismael, Deus está ouvindo e num breve momento ele vai agir ao seu favor. Quem tem mão para levantar e boca para dar glória, pelo amor de Deus, exalta a Deus nessa noite. Tiago, o culto hoje é um culto jovem, um culto teens. E essa palavra parece ser muito adulta para um grupo de pessoas que ainda não atingiu a maioridade. E se eu te falar que não? O mal dos adultos é pensar que jovem, adolescente, não passa por situações de dor.
O complicado é que a gente até ouve, a gente só não acredita. Olha, mas eu fiquei chateado, o menino da minha escola não gosta de mim, a menina da minha escola. Pra gente que é mais velho, isso parece ser ruim, fútil. Só que para ele, que tem pouca idade, talvez aquilo que tem machucado ele. A palavra desta noite serve para adulto, mas serve para criança. É Deus dizendo, se um adulto chora, eu entendo. Mas se uma criança chora, eu também entro com um consolador e resolvo esse problema. É Deus dizendo para todo mundo que está aqui, oh meu Deus do céu, se você orar, se você chorar, Ele reconhece e atende e chega ao seu favor para dar vitória. A Bíblia conta então versículos de número 18, caminho para o final, é até o 20. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Promessa estava no 21:13. Só que quem ouviu? Abraão. Quem ouviu? Não ouvi, gente. Ô glória. Está vivo aí? Ô glória. Deus falou com Abraão, falou com quem? Só que agora, no versículo de número 18, ele está falando com quem? Com Agar. Está falando com quem? Espera, tem promessa que você ainda não sabe, mas Deus vai revelar no momento certo. Tem coisa que você não espera, mas Deus vai revelar no momento certo. Tem futuro que você não espera para você, mas deixa passar alguns versículos. O que Ele já revelou para alguém no 13, a você vai ser revelado mais para frente. Mas fique tranquilo que o seu futuro Deus já tem preparado. Glória! Versículo de número 19. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e se foi e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. O versículo 18, eu tenho pouco tempo, eu já vou terminar. O versículo 19 é complemento do 18. Quando Deus fala com Agar no 18, e agora diz que o próprio Deus abre os olhos, Deus ele está falando com Agar, a 1 quilômetro de distância, amém ou não amém? Porque foi a distância que ela colocou o menino e andou. Ela está falando, olha, Deus está falando para ela, se levanta e volta. Quando ela se levantou no 18 e voltou, a Bíblia conta o 19. Quando a gente lê, às vezes passa desapercebido. Não é que aconteceu fácil, é Deus dizendo, primeiro se posicione e volta. Não mandei você deixar o menino lá. Pegou o menino e Deus abriu os olhos. Deixa eu fazer uma encenação aqui muito rápida. Presbítero Júnior, me permita, me ajuda a pregar. Júnior, me ajuda a pregar, por favor. Me ajuda, rapaz. Vou te dar uma moral agora. Você é Ismael, eu sou Agar. Meu Deus. Você vai ficar sentado lá. Eu vou ficar aqui. Entendam o que aconteceu. Agar coloca Ismael e sai a 1 quilômetro de distância, amém? Quando ela me sai, ela chora. E o choro dela não incomoda o Senhor, mas foi o choro do menino. Deus fala com Agar para que ela se posicionasse e fosse até quem? Não ouvi, até quem? Tá. 18, Agar. Determinações nossas, atitudes nossas, equívocos nossos, às vezes a gente está se afastando da bênção. E eu vou melhorar isso daqui. Deus falou com Agar, quer ter vida? Retorna pelo caminho que você não deveria ter percorrido. Quando ela voltou, foi ali que ela viu que tinha um poço perto de Ismael. Ah, não entendeu? Vou melhorar. É Deus dizendo, quer que eu te dê vida? Quer voltar a ter vida na tua família? Quer voltar a ter vida no seu ministério? Quer que os seus sonhos voltem a ter vida?
Volte atrás nas atitudes erradas. Começa a peregrinar tudo de novo. Porque de forma nenhuma eu mandei você destar todo esse percurso. Quando você voltar, quando você pegar aquilo que eu nunca mandei você ter largado pelo caminho, é aí que eu vou abrir os teus olhos e vou ver que a bênção estava mais perto do que ela imaginava. Mas para isso foi necessário ela voltar pelo mesmo caminho. Por decisões erradas, a gente fica longe da provisão. Vou repetir isso daqui. Por decisões erradas, a gente fica longe da provisão. É Deus dizendo: ô glória, volte pelo caminho. Como o pastor nos orienta, e assim eu preciso encerrar. Existem entre nós crentes fervorosos e outros que, em virtude da dificuldade do dia a dia, às vezes o fervor acaba. E destes, tem gente ainda que não consegue nem mais permanecer firme. Deus está dizendo: você pede muita coisa a Ele. E o que Ele vai fazer na tua vida, primeiro, você só tem que dar o primeiro passo. Retorna. Volta. Deixe esse seu caminho errado e volta. Para que você veja o que Deus vai fazer ao abrir os seus olhos. Primeiro de tudo, volta. E você vai ver que obedecendo a Deus, o seu choro vai cessar, o choro da tua família vai cessar, e aquilo que você espera para que se mantenha vivo, tanto você e sua casa, vai acontecer. Foi no momento em que ela decidiu fazer o certo, Deus deu a ela a abertura e a visão para ver que o poço estava ali. Ela encheu de água o odre, e a sua família ficou viva, ao ponto de dizer que o menino foi bem sucedido a se tornar flecheiro. Quer tua família bem sucedida? Para de tomar decisões erradas. Já que tomou decisão errada, volta. Porque aquele que tem uma obra contigo, ele não desistiu. E ele ainda está esperando você retornar. Porque a promessa que ele tem que você não acabou. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.